antes de ser autoridade, elas são boas, as boas, não porque são autoridades, que eu conheci muitas autoridades, conheço muitas autoridades e respeito elas porque elas são boas. Agora, as más, eu respeito também qualquer um, mas não concordo com elas e vou contra elas e falo contra elas. Superior é que eles tentaram, essas perseguições que eu passei, eles tentaram me colocar sempre como inferior. E não sei se eu entendia ou não entendia, mas eu nunca abaixei a cabeça para eles. Então, é assim, a gente não abaixa a cabeça, a gente tem que, a gente é igual, a gente só é inferior se a gente for mal. Na verdade, eles são inferiores por serem maus e por fazerem tanta judiação com as pessoas, né? Porque enquanto eu for boa, que tomara a Deus eu continue sendo, sendo e tendo um coração bom e uma alma boa, eu vou continuar sendo superior. Então, o dia que eles conseguirem me fazer de má, que é muito difícil, me fazer de má, eles me fizeram, né? Mas conseguir me convencer de eu ser má, daí eu vou ser inferior igual a eles. Mas enquanto isso, e tomara a Deus que nunca chegue, eu creio em Deus, Deus é bom, que eu nunca vou ser assim. Então, essa é a sabedoria, né? Que a gente tem que... As lógicas que a gente tem que seguir as lógicas boas. Então, só seguir a lógica que você vai ter sabedoria, que a sabedoria é uma coisa que vem da gente, que vem de Deus. E tudo se transforma, até o mal, né? Que nem eu tava chegando nessa lógica, até o mal que me fizeram fez bem, porque sem provas contra mim e fizeram tudo o que fizeram, só voltou para eles, né? Eu tava falando de voltar, só voltou para eles. Agora ninguém tem dúvida e as autoridades boas não tem dúvida e nem tem como defender pessoas autoridades que perseguem como me perseguiram, entende? Tentando sem provas, acusando, caluniando, difamando, sem provas. E isso só provou, eles só mostraram quem era, que eles são maus e são perigosos e não tem como negar isso mais, entende? Não tem como dizer que eles são bons, porque de bons eles não têm nada, infelizmente. Então era isso que eu ia falar, já vai dar 20 minutos, era isso que eu ia falar sobre as lógicas de sã sabedoria e o conhecimento, que é a inteligência, que deixei explicadinho aí. Inteligência você tem que estudar e ter o conhecimento para ter inteligência. A sabedoria vem da gente, a gente aprende sozinho porque vem de Deus, Deus que manda pra gente. E o entendimento é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é quando a gente fica pensando, às vezes vem uma lógica, a gente vê uma coisa e não entende, daí fica pensando, fica raciocinando ali, usando o raciocínio lógico, e depois vem a lógica, que é Deus que manda, ou vem a inteligência, que é quando a gente vai pesquisar, entende? Tem muita coisa que eu não entendo, eu vou no ChatGPT ou no Copilot pesquisar. Então isso é para ter a inteligência. E a sabedoria a gente aprende sozinho. Às vezes a gente vai pesquisar e não chega nessa inteligência, não consegue entender, e depois a gente sozinho, depois até de anos, a gente, nossa, agora que eu tô entendendo isso, porque isso é sabedoria, porque Deus te deu o entendimento no tempo dele e não no seu tempo. Então, sabedoria, conhecimento e entendimento são lógicas, inteligência e raciocínio lógico. E tudo é no seu tempo, sabe? Tudo que você vai aprender, que você aprende, vem no seu tempo, que é o tempo de Deus. É Deus que dá, no tempo dele, que dá a permissão dele. Eu só vou ler essas passagens bíblicas aqui que eu coloquei que falar sobre a sabedoria, para terminar o vídeo.
Provérbios 2:6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor é quem dá a lógica, de sua boca procedem a inteligência e o raciocínio lógico. Vem tudo dele. Provérbios 3, 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o seu lucro do que o lucro da prata, e a sua renda melhor do que o ouro mais fino. Aqui, o lucro da prata e o lucro do ouro mais fino seria o dinheiro. Seria muito rico. Mas para quem tem sabedoria e o conhecimento, você consegue se virar. Mesmo, que nem mesmo nas minhas perseguições, eu consegui fazer vários cursos. Eu fiz curso de empreendedorismo, eu fiz curso de cabeleireira, eu fiz curso de maquiagem. Eu peguei o Bolsa Escola, tenho ajuda assim do meu pai que me ajuda, mas daí eu tinha um Bolsa Escola, eu investi numa máquina de estampar camiseta, e é o que eu tô fazendo agora, e eu tô muito feliz, mesmo que não venda, que é difícil não vender, porque essas coisas vendem, eu tô muito feliz porque eu consigo fazer as minhas libertação, né, minha libertação, que é me expressar, me comunicar, falar das minhas lógicas, da minha sabedoria para as pessoas. E eu posso estampar a minha camiseta, não preciso nem abrir a boca, tá tudo aqui escrito na minha camiseta quando eu sair. Minha camiseta, e vou fazer ecobags também. Então, mesmo não saindo de casa para trabalhar, por me perseguirem nos empregos, eu consegui, eu tinha renda, eu não passei fome, eu estava prosperando. Porque para você viver bem, você não precisa ser rico milionário. Você não precisa ter uma casa grande. Por que eu vou ter uma casa grande para gastar dinheiro com o empregado para limpar a casa? Entende? Porque a casa grande só vai me dar trabalho para limpar a casa. Então, eu agradeço a Deus pela casa pequenininha, que é fácil de limpar. E é fácil de limpar, tá sempre limpa, todo dia dá uma esfregadinha aqui, uma esfregadinha ali, é mais fácil. Então, eu sou rica por causa disso, porque eu consigo ter a minha paz, ter a minha estabilidade, mesmo porque eu nunca fui rica. Embora, né, aqui no mundo, se eu fosse rica, eu poderia até me incomodar com assaltos, com gente roubando dinheiro, né? Só aproveitadores se aproximam de pessoas ricas. Então eu me sinto muito abençoada por ter o pouco. E se um dia eu for rica, hoje eu tenho esse conhecimento, entende? Eu tenho tudo para ser rica, porque eu fiz direito, eu fiz gestão pública, eu fiz concurso público, eu tenho tudo para ser rica. Mas como eu fui perseguida, eu não consegui. Mas não me faltou, eu sempre tive a sabedoria de me virar sem ficar na monotonia, sem ficar sem fazer nada, tipo, me acabar me enfiando num buraco, entende? Eu consegui sempre me virar com alguma coisa, economizar dinheiro, pouco do bolso de escola que eu tive, porque a gente é rico no pouco também. Espero que eu tenha deixado claro isso, que a sabedoria e o conhecimento, ele não deixa a pessoa sofrer. É que nem a parte de Jó, que Jó mesmo a caindo, ele era sábio, tinha conhecimento e entendimento do mundo espiritual, de tudo que estava acontecendo. E ele sabia que ele tinha que passar por aquela situação para ensinar todos, né? Que não é com todos que não vai acontecer coisas ruins. As coisas ruins acontecem por permissão de Deus, mas ele não quer, mas permite
para poder ensinar os maus, as pessoas, de que o sofrimento vem dos maus, são os maus que fazem isso, né? E daí eles aprendem que o mal é só um piscar de olho. Esse sofrimento de Jó foi só um piscar de olho. Quando ele piscou, quando ele abriu o olho, já tinha passado tudo. Porque o sofrimento passa assim, ó. Quando a gente é sábio, entende? Quando a gente é sábio. E para a gente ser sábio, a gente tem que buscar Deus, porque toda sabedoria vem de Deus. E o outro é Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria. Então, para você ser sábio, a primeira coisa que você tem que fazer para ser sábio é ter medo de Deus, respeitar Deus, buscar Ele, né? E o conhecimento do santo, da pessoa que é santa, é o entendimento. Então, o conhecimento, a inteligência do santo, a pessoa que é santa, é o raciocínio lógico. Então, o santo é uma pessoa boa. Então, se ele é inteligente, ele é inteligente por causa do entendimento dele. E para ter o entendimento dele, tem que ter um raciocínio lógico bom, que é de Deus, né? Como fala aqui, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então, sabedoria, conhecimento e entendimento, que é a lógica, a inteligência e o raciocínio lógico, vem de Deus. Provérbios 24:3-4. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, a sabedoria edifica a casa, deixa, né, tudo. Com a sabedoria deixa tudo firme, a nossa vida, a nossa casa, como ele fala, casa, o alicerce da casa, então deixa a nossa casa firme. Então, porque com a sabedoria eu vou ser sempre segura, eu vou estar sempre segura de tudo que eu fizer. Então eu sei que qualquer coisa que vir, que nem eu sempre fiz as coisas certas, eu sempre busquei Deus, eu sempre procurei fazer sempre tudo certinho, sempre fiz certinho, né? E sempre fui boa, não fiz coisas erradas. E nas perseguições eles começaram a me acusar, eles me acusaram e me julgaram de muitas coisas ruins. Só que daí no início eu não entendia que isso era maldade, eu achava que eles estavam enganados, que tinha enganado eles, eu tinha que provar a minha inocência. Daí eu chorava muito, sofria muito e tentei de tudo provar. Quando eu entendi que eles estavam fazendo isso de maldade, sabiam que era que eu não era aquilo, e as pessoas também sabiam que eu não era aquilo, mas mesmo assim os maus me perseguiram, né? Me julgaram, me acusaram, e os bons ficaram quietos porque sabiam que era uma coisa bem terrível. Então, eu estava edificada pelo meu conhecimento da Bíblia, pela minha vida na igreja, né? Porque eu passei a minha infância na igreja católica, depois eu fui para a igreja adventista, daí me afastei com 15 anos, mas eu depois comecei a frequentar outras igrejas, depois me batizei na Quadrangular aos 21 e fiquei 2 anos e depois eu fui perseguida nas igrejas, não consegui mais ficar nas igrejas. Então, só que isso não isso nunca me abalou. Então, mesmo eles falando, me acusando, me julgando, eu sempre postava nas redes sociais vídeo. Eu fiz vídeo, salário da minha honra, eu fiz vídeo do meu ex-namorado falando que eu tinha, né, tido ele como o primeiro homem, foi com ele, com 17 anos, já estava mais velha, e eles já tinham falado da minha honra antes de eu fazer 17 anos. Então eu fiz de tudo para provar a minha inocência, porque eu estava certa, eu estava edificada, a minha sabedoria estava edificada, eu estava segura da minha inocência e de que eu não tinha feito aquelas coisas ruins. E depois eu só procurei lutar contra essas pessoas que fazem esse tipo de coisa
de perseguir inocentes, né? Acusações, acusar e julgar pessoas inocentes. Daí veio a lógica, primeiro era a lógica que eu tinha que me defender, depois eu entendi que era tudo maldade mesmo, que não, mesmo que eu me defendesse, eles não estavam nem aí. Daí veio a lógica, né, de Deus, que eu tinha que lutar contra essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. Que é com os bons, né? Porque os que fazem o mal, eles não falam, eles não julgam, não acusam. Eles fazem isso para que a pessoa faça a coisa errada, para que eles não acusem, não julguem, porque os bons não vão julgar e acusar, só os maus. Então, com sabedoria edifica-se a casa, edifica-se a nossa vida, edifica-se a nossa profissão, edifica-se a nossa família. Com sabedoria se edifica, deixa seguro. Pode vir tormenta, pode vir tempestade que não cai. Comigo foi assim, veio tempestade, veio autoridades, veio a polícia inteira, olha, fizeram um monte de coisa, todo mundo se virou contra mim e eu não abaixei a cabeça, eu não caí, eu enfrentei todo mundo, mesmo eles não querendo me ouvir, né, me fizeram de doida, fui para as redes sociais, postei os vídeos da prova, né, das minhas provas, da minha inocência, e falei de tudo que aconteceu, eu contei nas redes sociais e todo mundo via, eu não sabia, depois eu soube que todo mundo via, e foi Deus que me guiou a fazer os vídeos também, a falar nos vídeos, a me expor nos vídeos. Então, com sabedoria se edifica tudo, se você fica seguro, pode vir o que fizer, pode vir, né, como foi o inferno, né, destruiu o inferno veio todo atrás de mim e eu consegui destruir ele, porque eu estava firme, segura, edificada, com a sabedoria é Deus, então a sabedoria que é Deus edifica qualquer pessoa e tudo. E com a inteligência ela se firma. Então a casa se edifica, né? Dá o alicerce, ela cresce e a inteligência se firma. Então o que é a inteligência? É o conhecimento. Tudo que você aprendeu, você coloca em prática a respeito da área que você aprendeu. E pelo conhecimento, que é a inteligência também, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, você vai ter fartura e prosperidade com sabedoria, conhecimento e inteligência. Esses versículos demonstram a relação entre sabedoria, entendimento e conhecimento como dádivas divinas essenciais para uma vida plena e edificante. E eu queria falar também sobre o leite e o mel, que eu fiz um shorts a respeito, que o leite e o mel, ele fala na Bíblia que significa um lugar de prosperidade, onde tem leite e mel, que leite e mel é como se fosse, na época da Bíblia, né, leite e mel era coisas ricos, tinham pessoas que têm fartura, tinham os que tinham, né, que é como se fosse hoje o caviar e o avelã dos ricos. E então leite e mel significa prosperidade, que não falta nada, você só vai ir para frente. E eu lembro do Deuteronômios 8, que fala disso também. E Provérbios 24, 13 e 14 fala: meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Daí tem mais uma parte ali que a caneta falhou e daí eu não consegui escrever, eu tinha esquecido. Então, mas Provérbios 24, 13 e 14. Então, se você quer, como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Então, para ter a sua alma prosperando, tem a prosperidade material e tem a prosperidade da alma também, que a prosperidade da alma é ter mais lógicas, ter mais sabedoria, ter mais inteligência, ter mais raciocínio lógico que vem de Deus.
Então isso também é prosperidade, e eu posso dizer que é mais importante do que a riqueza, os bens materiais, porque os bens materiais, se você não tiver sabedoria, conhecimento e entendimento que vem de Deus, você não consegue manter, você não consegue edificar, você não consegue firmar os bens materiais. Não só os bens materiais, como tudo que você tem, como profissão e família. Você precisa de sabedoria, conhecimento e entendimento, principalmente as perseguições. Então, porque vou falar de quando eu fui perseguida, né, dos empregos que eu passei depois. Eu fui perseguida em todos os lugares, eu não consegui ficar no emprego, porém eu tive a sabedoria, mesmo eles falando mal de mim, eu tive a sabedoria, o conhecimento e o entendimento de saber lidar com as situações, de não me abater e de conseguir, né, tipo, ter a lógica de ter provas para me proteger contra as acusações desses lugares. Então, eu só prosperei, porque todo lugar que eu passava era sempre os maus se juntavam para me acusar, tipo, as autoridades saíram de tudo quanto é lugar para ir lá para virar todos contra mim e assim me perseguir com acusações, com julgamentos, e eu consegui ter as lógicas, ter provas e postar tudo no Facebook para poder me proteger dessas perseguições. Então é isso, o vídeo ficou grande e queria que ficasse menor, mas tá bom, são informações. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado de fazer esses vídeos. Eu creio, acho que eu tô até profetizando, acho não, tenho certeza, que esses vídeos salvaram a minha vida e vão servir de exemplo para muitas pessoas. Então é isso, gente, obrigada por assistir até aqui. Se gostou, dá um joinha, né, e se inscreva no canal. Tchau!